Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, eu sou o Rabino Moré Ventura, seja muito bem-vindo ao nosso canal e agora eu vou conversar com vocês, eu vou começar uma conversa a respeito de um dos temas mais intrigantes e mais apaixonantes do Tanar inteiro, da Bíblia inteira. Isaías 53. A quem o profeta está se referindo? É de fato uma profecia messiânica? O profeta está se referindo a Jesus ou Yeshua em hebraico, ou ele está falando do povo de Israel? Esse assunto já foi discutido durante milênios por muitas pessoas, mas eu espero trazer para vocês aqui algumas novas percepções a respeito desse velho tema que podem ajudar as pessoas a se situarem melhor e a decidirem. Afinal de contas, a quem se refere Isaías 53? Mas antes de começar o assunto, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Eu tenho visto, isso a gente sabe, infelizmente a história nos mostra, que muitas pessoas não conseguem discutir, não conseguem falar sobre fé sem se agredir. Eu chamo isso de torcedores de religião. São como torcedores. Não são pessoas que conseguem olhar de forma objetiva para os assuntos. Então, antes de mais nada, eu digo para vocês, aquele indivíduo que é um torcedor de religião, aquele indivíduo que tem ódio do diverso, seja lá de qual lado ele for, não faz parte dessa conversa. Essa conversa é somente para buscadores, para pessoas que querem a verdade. Mas, acima de tudo, pessoas que querem a verdade têm uma marca: o amor e a consciência de que acima de todas as diferenças entre todos os indivíduos, de todas as religiões, existe um Pai, um Criador que nos torna irmãos. Então, esse debate e nenhum outro debate que eu proponho no meu canal e na minha atuação, ele não tem absolutamente o intuito de colocar alguns como melhores, outros como piores. Nós e vocês, não. Somos sempre nós buscando a verdade e buscando o melhor. Uma curiosidade sobre Isaías 53 é que a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema e sua relação com Jesus, com Yeshua, eu confesso, meu amigo e minha amiga, que eu tremi. Sim, porque eu nunca tinha parado para prestar muita atenção. O Tanar, a Bíblia, é muito extenso. Nunca tinha me focado muito naquele capítulo. Mas quando eu recebi aquele capítulo e eu li as palavras que estavam escritas ali em português, eu confesso que eu tremi. Tinham 2 visitas aqui em casa, amigos meus. Eu não consegui atender eles direito, eu não consegui receber eles direito. Eu fiquei girando, eu fiquei tonto, eu fiquei pensando, e agora? E se tudo que eu aprendi a respeito desse tema estava errado? Será que eu vou ter que mudar de religião? Será que eu vou ter que mudar a minha fé? E depois que eles foram embora, eu fui pegar o original. Eu fui pegar em hebraico e eu comecei a ler. E ali eu comecei a ver algumas coisas estranhas que eu vou trazer para vocês. Traduções muito diferentes daquilo que de fato está escrito em hebraico. Descontextualização. E depois disso, depois de uma leitura muito calma e muito cuidadosa, não somente a minha ideia mudou, como eu fiquei muito convicto de uma outra percepção a respeito de quem é o foco de Isaías 53. Mas, meus amigos, eu vou deixar isso para um outro vídeo, para mais 2 vídeos. No primeiro, eu vou falar por que não pode, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu respeito a opinião dos outros, por que esse texto, esse capítulo, não pode estar se referindo a Jesus ou Yeshua. E o segundo vídeo, que vai ser o terceiro dessa série, eu vou falar a respeito de quem eu acho
que o capítulo está falando e vou trazer sempre versículos, sempre do original hebraico para vocês, para mostrar o meu ponto de vista, tá bom? Até mais, se você curtiu o vídeo, dá um like, faz um comentário, compartilha e assine o nosso canal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. Eu sou o Rabino Moré Ventura e eu vou continuar tratando agora daquele tema misterioso, polêmico e apaixonante. Isaías capítulo 51. Ele está falando de quem? Do povo de Israel? Ele é de fato uma profecia messiânica? Ou será que ele está falando de Jesus ou Yeshua em hebraico? No vídeo anterior, eu contei para vocês, eu confidenciei para vocês que na primeira vez que eu li este capítulo em português, eu tremi. Eu pensei que talvez eu teria de mudar as bases, ou melhor, mudar algumas coisas importantes na minha fé. Mas depois disso, eu fiz uma leitura cuidadosa do livro inteiro, sem descontextualizações, e no idioma hebraico, no idioma original. E aqui eu tenho algumas conclusões que eu quero compartilhar com você que é interessado na busca da verdade. Não com aquele torcedor de religião que simplesmente quer provar que o seu lado é o verdadeiro. Porque eu não sou assim, eu estou junto com você nessa busca. Na busca pelo que é certo. Mas antes de começar, eu quero lembrar você também de uma coisa importante. Todos nós, independente da religião, temos muito mais coisas em comum que a gente tem que cultivar do que diferenças. E ainda, de acordo com nossa fé, segundo a qual somos todos filhos do mesmo Criador, nós devemos nos tratar como irmãos. Então aqui é um debate em alto nível, com respeito e com amor pela verdade. Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 52, a introdução ao capítulo 53. Vejam como começa o capítulo 52. Diz o seguinte: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Aí eu pergunto para você, me responde de uma forma honesta. Você acha realmente que uma introdução à profecia, que vai falar sobre aquele indivíduo que teve como missão acolher os gentios, acolher os incircuncisos, pode falar isso aqui que está falando em Isaías 52? Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Na minha opinião, essa introdução já rechaça qualquer chance de Isaías 53 estar falando de Jesus. Vamos em frente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Agora vamos para o hebraico. E prestem atenção nesse gravíssimo e óbvio problema de tradução. Nivze vahadal ishim. Desprezado e desconsiderado entre os homens. Ish mahovot. Homem de dores. Até aqui tudo bem. Vidua holi. E conhecido por ser enfermo, conhecido por ter enfermidades. Como é, pelo amor de Deus, como é que o tradutor ele pode colocar experimentado nos trabalhos, ao invés de colocar conhecido por suas doenças? A minha resposta é muito simples. O tradutor, ele sabia que se o cristão, se o indivíduo mediano, inteligente, cuidadoso em sua leitura,
se deparasse com essa informação, que o personagem central de Isaías 53 era um homem doente, conhecido por ser doente, ele poderia começar a perceber que a forma como nós judeus compreendemos é a certa. Ou seja, não está se referindo a Jesus. Mas o que ele preferiu fazer? Uma tradução completamente errada. E qual é a prova de que há, na minha opinião, com todo respeito, desonestidade nessa tradução? É que daqui a poucos versículos, esse mesmo termo, holy, ele vai ser traduzido como doença. É ou não é estranho? Vamos em frente. Versículo 10, Isaías 53. Tem muitos erros de tradução e de descontextualização nesse versículo. Tudo para fazer com que as profecias dos evangelhos se encaixem aqui. Mas quando a gente lê no original, fica, na minha opinião, impossível compreender que está se falando de Jesus. Vamos lá. Va'adonai hafetz dakeo eheli. E o Eterno desejou moê-lo e fazê-lo doente. Bom, primeira coisa, aqui está o termo eheli, que é a mesma palavra de holi dos versículos anteriores. Que o tradutor ali, ele traduziu como experimentado em trabalhos, e aqui ele traduz como fazendo-o enfermar. Tem alguma coisa errada nessa tradução, né? Vamos lá, de novo. Va'adonai hafetz dakeo. E o Eterno desejou moê-lo, errele, e enfermá-lo, torná-lo enfermo. Agora prestem atenção. Im tassim acham nafsho. Se ele colocar a culpa, nafsho quer dizer nele mesmo, e o tradutor traduziu aqui nefesh como alma, e todo mundo que conhece um pouquinho do hebraico, muitos irmãos cristãos meus, sabem exatamente a palavra nefesh, que ela não é alma, mas que ela é espírito significando vida. Ou seja, se ele colocar a culpa na sua própria vida em si mesmo, não é se ele admitir a culpa dos outros em si mesmo, é se ele aceitar a culpa. É claro que ele é um culpado, senão Deus nunca ia ter satisfação em moê-lo. Então o que vai acontecer? Irezera. Ele verá semente, ele verá descendentes. Irezera significa, ele verá os seus descendentes, ele verá filhos, netos e bisnetos. Yarich Yamim, prolongará os dias. E o desejo do Eterno em suas mãos prosperará. Espera um pouco. Se o indivíduo aqui central de Isaías 53 aceitasse a culpa sobre si, então ele veria netos, descendentes, bisnetos e prolongariam seus dias. Isso não combina em absoluto com a história de Jesus? Porque, em primeiro lugar, Jesus não teria que aceitar a culpa dele sobre ele, mas a culpa dos outros. Em segundo lugar, digamos que é Jesus e ele fez aquilo que ele deveria fazer, e até onde sabemos, ele não viu nem filhos e nem netos e nem prolongou os dias. Em terceiro lugar, aparentemente aqui, apesar do sujeito de Isaías 53 ter sido descrito nos versículos anteriores como alguém sem culpa, aqui a gente vê que ele tem alguma culpa, porque ele tem que aceitar a culpa e porque o Eterno desejou moê-lo. A explicação para isso a gente vai ver no próximo vídeo, a respeito de quem é de fato, então, o sujeito de Isaías 53. É um sujeito que dentro de um contexto específico, que está claro em Isaías 52, não tinha culpa. Mas obviamente que dentro do contexto maior,
ele tinha muitas culpas. É um sujeito que, de acordo com o que está escrito em Isaías 53, foi colocado no túmulo dos perversos. Ele foi para a morte, mas ainda assim ele vive. Ou seja, é um sujeito múltiplo, não é um indivíduo. Porque se fosse um indivíduo, ele não poderia, ao mesmo tempo, ter sido colocado no túmulo do perverso, ter morrido e ter prolongado dias e ter visto netos e bisnetos. Tá aqui uma pequena pista para o terceiro vídeo, onde eu vou falar de quem, não somente eu, mas muitos acham que Isaías 53 está falando. Eu termino aqui fazendo uma saudação para você. Para você que consegue ter uma busca honesta da verdade. Sem agressividade, sem ser torcedor de religião. Porque eu, da minha parte, eu não tenho dúvida nenhuma que o Eterno, o que o Pai Supremo espera de cada um de nós é que sejamos sinceros na nossa busca, que sejamos bons com o próximo, independente da religião, da etnia, da condição social, e que a gente viva na fé. Esse é o principal. O resto são detalhes perto disso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like e deixa o seu comentário e assine o nosso canal. Compartilhe também se você acha que esse vídeo pode ajudar mais pessoas a compreender as nossas fontes. Um grande abraço para você. Valeu! Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rabino Moré Ventura e nós vamos continuar a nossa série sobre Isaías 53. Esse é o terceiro vídeo e agora nós vamos falar sobre a identidade do servo sofredor. Afinal de contas, de quem o profeta Isaías fala no capítulo 53? Será que ele está falando de Jesus, ou Yeshua, conforme dizem nossos irmãos cristãos? Ou será que o capítulo 53 é uma indicação, uma alusão ao Messias de acordo como nós judeus o esperamos? Ou ainda, será que Isaías 53 está falando na realidade do povo de Israel? Bom, então antes de mais nada, é muito importante eu colocar uma coisa para vocês. Muitos dos sábios, dos grandes rabinos judeus, compreenderam que esta passagem está também aludindo à figura do Messias, pelo qual nós judeus ainda esperamos. Porém, uma coisa é muito importante de ser colocada, que nenhum daqueles rabinos discutiram com o fato óbvio para quem lê a Escritura por completo no original. Nenhum deles discute que Isaías, de uma forma simples, de uma forma objetiva e literal, está sim tratando do povo judeu. Sim, de acordo com a leitura que eu vou mostrar para vocês, contextualizada no livro todo, e de acordo com os originais, sem nenhuma deturpação da tradução, fica mais do que óbvio que o sujeito central de Isaías 53, o servo sofredor, é o povo de Israel, é o povo judeu. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar a história. Então, a história que está quase no seu ápice em Isaías 53 fala sobre o exílio do povo judeu de sua terra, rumo à Babilônia, e no final das contas, o resgate, o retorno do povo judeu da Babilônia, feito através do Eterno de Deus. No capítulo 39 de Isaías, a gente encontra um dos fios da meada no qual essa história do exílio começa a se desenrolar. Qual é a história ali? A história ali é o seguinte: havia um rei judeu chamado Hizquial, em português, Ezequias. E aquele rei, por causa de uma cura milagrosa que ele recebera de Deus, ele tinha recebido uma comitiva vinda da Babilônia, mandada pelo rei da Babilônia, para cumprimentá-lo pela cura. E aí, por algum motivo desconhecido, ele deu uma pisada na bola. O que ele fez? Ele chamou a comitiva para mostrar para eles os tesouros ocultos no templo sagrado. E quando a comitiva foi embora,
o profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico, ele chamou o rei e disse: vem cá, sabia que você fez uma grande besteira? Porque depois da sua morte, o rei da Babilônia, ele vai mandar, não uma comitiva para cá, mas ele vai mandar um exército para capturar o tesouro e levar para a Babilônia. E sabe quem ele vai levar junto com o tesouro? Os judeus cativos e exilados. Aqui começa um dos fios da meada dessa história, que vai basicamente estar terminando na profecia referente a Isaías 53. Como qualquer pessoa que conhece as escrituras sabe, o exílio da Babilônia, ele não foi causado por essa passagem. Essa passagem serviu somente de mote histórico para que aquele exílio acontecesse. Mas o exílio da Babilônia, ele teve um motivo muito mais profundo e espiritual, que era o de limpar, expurgar, expiar os erros do povo de Israel através da experiência do exílio, de modo que eles estivessem prontos para seguir novamente o rumo da história. Muito bem. Então, quero seguir agora com vocês falando um pouquinho sobre o desfecho histórico dessa profecia. Se a gente for para o capítulo 44 de Isaías, finalzinho do 44, e capítulo 45 inteiro, a gente vai ver uma coisa muito interessante. A gente vai ver que para o desfecho dessa história, dessa profecia de exílio e redenção, o Eterno escolheu um surpreendente salvador. Ninguém mais, ninguém menos do que Ciro, Cores, o imperador da Pérsia, que tinha dominado a Babilônia e que, portanto, estava com o povo judeu exilado em suas mãos. O livro conta que um belo dia, Ciro acorda e, após ter uma visão, um sonho, no qual Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente e Eterno, se revelou para ele dizendo: eu sou Deus, deixe o povo de Israel voltar à sua terra para reconstruir o seu templo. E aqueles capítulos mostram exatamente o que aconteceu com o povo judeu, retornando após 70 anos de exílio à sua terra. Esse é o desfecho do ciclo que começa no capítulo 39 e termina esse primeiro relato no 44 e 45. Porém, em Isaías, as profecias continuam sendo faladas. E daí em diante, até chegar no 53 e mais para frente, o profeta vai falando sobre a queda da Babilônia e o retorno do povo judeu à sua terra. Então, quando a gente chega no próprio capítulo 52, 2 versículos antes de Isaías começar a falar sobre o servo sofredor, a gente vê claramente qual é o contexto da profecia. Eu vou ler os versículos imediatos que vêm antes dos versículos que falam sobre o servo sofredor. Dizem assim: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. O profeta, em Isaías 52, 11, ele está falando para o povo judeu sair da Babilônia e voltar para a terra de Israel. Sair sem se purificar. Já em Isaías 52, 12, um versículo antes do início do assunto do servo sofredor, o profeta diz: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Ou seja, vejam que coisa clara. Eu estou te trazendo, através dos textos, eu estou te guiando, para você ver o contexto sobre o qual estamos falando. Então, chegando até aqui, nós vemos claramente que a profecia se trata do retorno do povo de Israel, do exílio da Babilônia, rumo a Judá para reconstruírem o templo. Agora, uma coisa importante.
quando é que aconteceu essa profecia e quando ela se concretizou? Então ela aconteceu aproximadamente 500 anos antes da Era Comum. E ela se concretiza, Isaías 53, Isaías 44, 45, se concretiza aproximadamente 400 anos antes da Era Comum. Ou seja, 500 anos antes da história que o cristianismo conta sobre Jesus. Ou seja, é outro contexto histórico completamente diferente. Vamos lá. Agora, com certeza, muitas pessoas vão perguntar o seguinte: mas Rabino, o servo sofredor é um indivíduo. Ele é chamado de o servo. E o povo de Israel, como nós sabemos, é um povo cheio de indivíduos. Então, não pode ser que esse trecho que fala do servo esteja se referindo a todo um povo. E aí, meu querido amigo e minha querida amiga, meus parceiros de busca da verdade, porque eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para mostrar para vocês qual é a nossa perspectiva a respeito das nossas fontes. Então, assim, se você quer saber quem é o servo sobre o qual Isaías fala nos capítulos 52 e 53, começa a ler o livro antes. Eu vou te trazer por alguns versículos, ok? Vamos começar de Isaías 41, versículo 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. O que a gente vê aqui? Israel, servo meu. Próximo. Isaías 42, 19. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? Aqui a gente vê algo muito curioso. Algo que ajuda a gente a compreender Isaías 53. A gente vê aqui que o servo é cego e surdo. Ou seja, se por um lado ele é servo, por outro lado ele é teimoso. Isso não se aplica à figura de Jesus, de acordo com o cristianismo, mas se aplica sim à figura do povo de Israel, de acordo com todas as nossas fontes. Ele é servo. Deus chama ele de servo, mas ele também é cego e surdo, porque ele também é teimoso. Seguindo, Isaías 44, 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Não está ficando claro, gente, quem é o servo? Pelo contexto. Vamos seguir. 44, versículo 2. Assim diz o Senhor que te criou, e que te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. Isaías 44, 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Quer mais? Precisa de mais? Vamos lá. E olha que eu vou citar somente a metade, mais ou menos. 45, 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, e etc. E agora, em Isaías 49, 3, ou seja, já chegando ali em Isaías 52, não dá para dizer que se trata de dois servos diferentes. O profeta diz, e me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Em Isaías 50, versículo 10, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do meu servo. Pelo contexto, gente, está mais do que claro. Pelo contexto da história, que eu comecei a contar referente a Isaías 39, a passagem do rei Ezequias, até Isaías 44, 45, a redenção através de Ciro, e depois essa história ela é contada através do relato dos sofrimentos do povo de Israel na Babilônia, da queda da Babilônia e finalmente aqui em 52, 53, a saída gloriosa do povo
judeu, do servo que tanto sofreu na Babilônia e que agora estava voltando com toda a glória e esplendor para a sua terra. Essa é a compreensão simples dos versículos. Agora, outra coisa importante também, quem quiser ter uma compreensão mais ampla dessas passagens todas, vai para o livro de Esdras. A partir do capítulo 1, você vai ver um livro que se dedica à concretização daquelas profecias faladas por Isaías, cujo ápice, o top, é Isaías 52, 53. Com o retorno do servo que sofreu tanto, agora glorificado e forte, o que traz espanto e surpresa a todos os reis vizinhos que se divertiram com o sofrimento, que se divertiram com o exílio do povo judeu e que fizeram de tudo para que eles não pudessem voltar para a sua terra. Agora, algumas perguntas frequentes. Muitas pessoas, com toda a honestidade, eu sei que são pessoas honestas, falam o seguinte: ok, eu compreendi que, de acordo com a linearidade, com o contexto da história, está falando do povo judeu nos capítulos 52 e 53. O servo, de acordo com o contexto, é o povo judeu. Mas de acordo com o sentido, ora, está escrito lá em Isaías 53, versículo 9, o seguinte: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Aí, com toda a honestidade, as pessoas me perguntam: mas, Rabino, está escrito lá que o sujeito nunca cometeu injustiça. E desculpa, com todo respeito aos judeus, mas nos profetas, na Torá, nos reis, em Samuel, nos juízes, está escrito tantas vezes relatos referentes a injustiças que o povo judeu cometeu. Mataram profetas, profanaram o templo, desrespeitaram o sábado. Aí eu falo, então agora a gente vai para uma outra questão muito séria, tão séria quanto a do contexto, que é a da tradução. Vamos ver o original em hebraico, o que diz? O que diz esse versículo? Ele diz assim: Vaiten et reshaim kivro, ve'et ashir bemotav. E colocou com os perversos o seu túmulo, e com os ricos a sua sepultura. Al lo hamas asa, velo mirma befiv. Al lo hamas asa, por nenhuma injustiça que ele tenha feito, e sem que tivesse havido mentira em sua boca. Então presta atenção. Aqui não fala, ainda que nunca cometeu injustiça, como em português. Em hebraico aqui de forma alguma se vê a palavra nunca. Está dizendo que ele ter sido colocado no túmulo junto com os perversos foi algo injusto. Foi algo que ele não mereceu. Ele não fez por merecer isto. Ou seja, em nenhum momento está escrito que o sujeito de Isaías 53, ele nunca fez nada de errado. Isso está no português. Em hebraico não está escrito assim. Agora, para reforçar essa ideia, presta atenção. Vamos voltar para o contexto. Uma página antes, não é muito. Isaías 52, 4. Veja como está falando de uma falta de culpa relativa. Nesse assunto, ele não teve culpa. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. Ou seja, Deus, o Criador, um capítulo antes, ou melhor, uma página antes, diz que o povo judeu foi oprimido pela Assíria, que é a forma também como várias vezes a Babilônia é chamada, quem estuda sabe, sem razão. Quer dizer que ele nunca pecou? Não. Quer dizer que a opressão que eles estavam sofrendo não tinha razão de ser. O opressor não tinha motivo para fazer isso. Segue. Isaías 52, 5, na mesma pegada. Eles não tinham culpa em relação àquele sofrimento, em relação a terem sido colocados
no túmulo junto com o ímpio, com o perverso. Diz o quê? E agora? Que tenho eu que fazer aqui? Diz o Senhor. É Deus que está dizendo. Não é a interpretação de um rabino, é Deus. Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Dá para compreender agora melhor o Isaías 53:9? Meu povo foi tomado sem nenhuma razão. E se ainda fica dúvidas em relação à inocência do povo judeu, a que se refere Isaías 53:9, vejam Isaías 43:25. Aí o assunto é com Deus. Diz assim: é o Eterno falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É o Eterno falando para o povo de Israel. Tá ficando mais claro agora, gente? É uma leitura simples, contextualizada e com a tradução correta. Por outro lado, vários amigos me perguntaram também o seguinte: mas como é que um povo ele pode servir de resgate pelos outros? Como é que o povo de Israel poderia servir de resgate pelos pecados do outro povo ou dele mesmo? Então vejam só, de novo, Isaías 43:3. O que diz ali? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sabá em teu lugar. Ou seja, a gente vê aqui que o sofrimento de um povo, ele pode servir de resgate, de alguma forma que é o Eterno que compreende, por outro povo. Ou seja, mais uma pergunta respondida de uma forma simples, com um versículo claro. Agora, veja uma outra reflexão importantíssima. Como é que as feridas das nações poderia ser curada a partir das feridas do povo judeu? Que é o que aparece em relação ao servo sofredor. É muito simples. Pensem o seguinte: estamos falando da Babilônia. A Babilônia, que era cheia de idolatria, um império pagão. Estamos falando da Pérsia, um império gigantesco, pagão, que nunca havia ouvido falar do Eterno de Israel. E o que acontece quando aquele povo que sim pecou é levado ao exílio para aqueles lugares? De repente, aqueles povos pagãos começam a entrar em contato com os profetas. Por exemplo, Ezequiel e tantos outros, Daniel e tantos outros. Eles começam a ouvir a respeito dos Deus de Israel. Mas o grande ápice dessa revelação que eles têm, que obviamente é uma cura para a ignorância espiritual deles, é quando ninguém mais, ninguém menos do que Ciro, o imperador de um dos maiores impérios do mundo, certo dia abre as portas da varanda de seu palácio, chama o seu povo e diz: eu tive uma revelação do Deus de Israel. E não somente ele diz que teve uma revelação, ou seja, não somente ele testemunha através de palavras sobre o conhecimento do Deus de Israel, que obviamente é difundido por todo o seu povo, mas muito mais do que isso, ele é levado a agir, ele é movido a agir em prol dos planos do Deus de Israel. Como? Liberando o povo judeu para que volte à sua pátria, para que reerga a sua pátria, para que ele consiga novamente a sua honra e sua dignidade, e financiando ele próprio a reconstrução do templo sagrado. E quando o povo judeu volta, adivinha o que acontece? De repente, todos aqueles reis que ficaram zombando em volta, todos aqueles reis que se deliciaram com o exílio, ficam pasmos, ficam calados, observando o servo que era sofredor, agora retornando com toda a glória para a sua realidade, para o seu país. Me digam então, meus queridos amigos, se essa não é a maior cura que um povo pode ter. Se de repente um povo que vivia atolado no paganismo, atolado na falta de ética,
atolado em todo tipo de prática imunda, a partir do momento que ele tem a revelação, não por meio de um simples profeta, nem por meio de um simples rabino, mas através do seu imperador sobre a existência do Deus. Me diga se isso não é a maior cura, se isso não é a maior expiação, se o sofrimento do povo de Israel que foi levado ao exílio não serviu de cura para essas pessoas que estavam tão distantes da verdade e da realidade. Bom, meus queridos amigos, eu, como sempre, eu faço questão de ressaltar uma coisa. Eu acho que, apesar de todas as diferenças, a semelhança entre os seres humanos que buscam a Deus de verdade, e principalmente que têm boas ações perante o próximo, são muito maiores do que as diferenças que nossas religiões têm. Por isso, eu faço questão de ressaltar uma coisa. Esse vídeo aqui não é para mostrar que nenhuma religião está errada. Esse vídeo é para mostrar para os interessados como nós, judeus, lidamos com as nossas fontes. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que a gente simplesmente, por teimosia, a gente não aceita as profecias de Isaías 53, por exemplo, como que se referindo a Yeshua ou Jesus. Não. A gente respeita. Eu respeito outras visões. Mas para aqueles que querem conhecer a forma como nós compreendemos a nossa história, a nossa tradição, a nossa fé, a nossa verdade em cima de nossas fontes, é assim. Essa é a explicação simples de Isaías 53. E se vocês quiserem, eu vou continuar a elucidar várias outras profecias para vocês compreenderem como é que nós compreendemos as nossas fontes. Na nossa língua, na nossa história, na nossa fé. Agora aqui para terminar, eu quero citar alguns versículos que mostram de verdade como é que a gente se relaciona com o Eterno, nessa perspectiva de Salvador e de Redentor. Isaías 43, 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Concluindo, Messias, reis, enviados, são somente instrumentos. Para nós judeus, o grande Salvador é o Criador, é Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, bom e justo, cuja salvação não virá somente para o povo judeu, mas sim para toda a humanidade, da mesma forma, de uma forma igual. Agora eu agradeço a você que ficou até o final aqui do nosso estudo e eu te convido para conhecer os nossos cursos, os cursos que eu dou de Torá, de alfabetização de leitura e de língua hebraica e também de vivência judaica. Então quem quiser conhecer, entra no meu site que é moreventura.com, tá bom? Lá vai ter uma seção que é cursos e palestras. E quem quiser participar do meu Face, que é Pergunte ao Rabino, também será muito bem-vindo. Um grande abraço para você, independente de você ter concordado ou não, independente da sua fé ou da sua falta de fé. Tamo juntos, meus queridos. Fiquem com Deus. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Rabino Moreventura. Sejam bem-vindos ao nosso canal e eu vou continuar aquele assunto polêmico que vem agitando bastante o nosso canal, que é Messias. Quem é o Messias? Mas agora eu quero conversar sobre esse tema a partir de uma outra perspectiva. Eu não vou querer mostrar para vocês a leitura judaica e muito menos querer refutar a visão cristã. Eu quero falar de um aspecto, uma característica que está faltando demais nas pessoas, que é uma característica mais universal, mais acolhedora e mais prática. Só que para falar com vocês sobre isso, antes eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo e com um pastor evangélico.
Seguinte, ano passado eu fui chamado por um pastor de uma comunidade cristã árabe para falar sobre a paz. Eu e um sheik, um muçulmano. Claro que eu aceitei. Afinal de contas, somos todos irmãos. E se a gente for prestar atenção nas diferenças que a gente tem, elas são muito menores do que as semelhanças. Bom, vamos lá. Quando cheguei, cadê o sheik? Infelizmente ficou doente e não pôde vir. Então o pastor me deu a mesa e pediu para eu falar. E eu falei um discurso promovendo a importância da gente prestar atenção nas nossas semelhanças, né? Pra gente parar de querer ficar se agredindo, parar de querer ficar discutindo e disputando, porque religião não é futebol. E religioso não tem que ser como torcedor. Religioso tem que ser alguém que pratica, que põe em prática a fé, que põe em prática a ética, que põe em prática os valores morais. Muito bem. Num dado momento, o pastor, ele fez uma coisa que me incomodou demais. Ó, eu tenho muito amigo pastor e padre sheik, mas aquele pastor me incomodou. O que ele fez? Ele me interrompeu e falou assim, na frente do público dele, 150, 200 pessoas, falou assim: olha, Rabino, ele é libanês, homem. Rabino, enquanto os judeus e os muçulmanos não aceitarem o profeta Isa como salvador, nunca vai ter paz no mundo. Não vai ter paz, não adianta. Para quem não sabe, Isa em árabe quer dizer Jesus. Ou seja, aquele pastor que me convidou como rabino para falar para sua comunidade estava fazendo um discurso religioso proselitista contra a minha fé. E eu achei isso extremamente indelicado. Aí eu pensei e dei a seguinte resposta. Eu falei: pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. É muito difícil alguém no Facebook, apesar do grande número de amigos que eu tenho, é muito difícil alguém escrever isso que o senhor falou para mim agora. Você devia acreditar em Jesus. Não, pessoal, às vezes até pergunta por quê e tal, mas do jeito que o senhor falou frontal assim é muito difícil. A última vez que alguém fez isso, pastor, eu vou contar o que eu respondi. Eu perguntei assim para a pessoa no Messenger. Eu perguntei assim: quais são as duas máximas da sua religião? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo, muito bem, como a ti mesmo, certo? Então vamos fazer o seguinte: ao invés da gente ficar cada um discutindo qual religião é a certa, quem é o Salvador, vamos aplicar aquilo que as nossas religiões têm como máxima. Para mim também amar ao próximo como a ti mesmo é a coisa mais importante do judaísmo. Então vamos fazer assim, amigo? Amanhã, você e eu, a gente se encontra lá na Praça da República, onde está cheio de morador de rua, cheio de gente carente. Juntos, nós vamos levar comida e uma palavra de apoio, um sorriso, um abraço para aquele povo. E desse jeito, a gente vai estar aplicando aquilo que nossas religiões exigem de nós, independente de quem falou. Para você foi Jesus, para mim foi o Eterno, e vamos juntos aplicar. Aí eu olhei para o pastor e falei: pastor, sabe qual foi a resposta que aquele amigo de Facebook me deu? Nenhuma. Ele nunca mais me respondeu e nunca mais escreveu para mim. E o senhor, pastor? O que o senhor acha de amanhã nós dois nos encontrarmos na Praça da República para levar comida para os carentes, para levar uma palavra, um abraço, para nós dois aplicarmos junto aquilo que há de mais importante em nossas religiões, que é o amor ao próximo? O que o senhor acha, pastor? Vamos lá? Galera, o pastor ficou estático, com um sorriso amarelo no rosto. Só que ao mesmo tempo o público dele bateu palma sem parar, me ovacionou. Por quê? Porque eles compreenderam a mensagem. Se nós queremos tanto a era messiânica, porque nós esperamos a época de justiça social que ela vai ser, então façamos justiça social hoje. Se nós queremos tanto, ansiamos tanto pela era messiânica, porque será uma era de paz, então vamos promover a paz hoje. Se nós esperamos tanto a era messiânica, porque vai ser uma era de revelação divina,
Então vamos revelar a existência de Deus através dos nossos atos evoluídos de bondade e de amor ao próximo. O público entendeu, mas o pastor continuou me olhando com um sorriso amarelo. Graças a Deus, muitos pastores, padres, sheiks, muitos ateus compreendem o que eu estou falando agora. O que o mundo mais precisa, meu amigo e minha amiga, não é de discurso que divide, mas sim de ações que unificam. Então é como sempre falo, cristão, judeu, evangélico, muçulmano, candomblé, espírita, Hare Krishna, budista ou o que for. Aonde nós temos diferenças, vamos aproveitar as diferenças para quê? Para exercer o respeito e a compreensão. E se for de interesse mútuo, o diálogo, o debate, com respeito. Agora, onde nós temos semelhanças, que são muito maiores do que as diferenças, vamos somar. Então é isso. Essa é a minha palavra pessoal a respeito do tema Messias. Se a gente de verdade quer tanto o período messiânico, a gente tem que trabalhar de acordo com os valores que definem aquela era. Paz, amor ao próximo, justiça e fé. E quem usa desse tema simplesmente para discutir, mas age com discórdia, age com injustiça, é falso, é mentiroso. Não está esperando o Messias, está torcendo simplesmente por um time de religião. Grande abraço para vocês, meus queridos, e até mais.